uma vez, dois irmãos perdidos em uma floresta. Um deles, inocentemente, faz uma trilha com doces para que não se percam, mas não sabem que no meio daquele desconhecido existe um mal os aguardando. Não, essa não é a história de João e Maria, e sim O Segredo Além do Jardim. Essa introdução não é à toa, mas para dizer que esse desenho é um conto de fadas. A história já começa com Greg e Wirt perdidos em uma floresta, e nós tão perdidos quanto, porque não sabemos como eles chegaram ali. Enquanto caminham, Greg, o irmão mais novo, vai deixando balas para marcar uma trilha, sem parecer entender a gravidade da situação. Na verdade, ele está mais preocupado em dar um nome para o sapo que acabou de adotar, o que inclusive vai ser uma saga que vai durar até o fim do desenho. Nessa floresta eles cruzam com um pássaro falante, Beatriz. Greg aceita como um fato, já Wirt se recusa. Cérebro de passarinho não tem tamanho para produzir fala coerente. Cruzam também com o lenhador, que está cortando uma árvore bem medonha, e ficam com medo, mas o lenhador avisa. Uma fera está solta e os garotos têm que tomar muito cuidado, não podem ficar andando pela floresta. Eles acabam acompanhando o velho até a sua casa, mas ainda desconfiados. Principalmente Wirt, que arma um plano para nocauteá-lo e fugir. No entanto, o lenhador os deixa livres para ir embora caso queiram. Então Wirt vê que aquele senhor poderia sim ter boas intenções e deixa o plano para lá. Mas como está muito ocupado recitando uma poesia sobre como sua vida é melancólica, ele nem presta atenção no fato de que Greg ainda está concentrado no plano de bater no lenhador. Isso vai acontecer em vários momentos. Wirt do nada, ou não tão do nada, recitando suas poesias e se recolhendo em melancolia, tal qual um protagonista de um romance romântico. Outra constante é Wirt não prestar atenção nenhuma em Greg e deixar ele se afastar. E ele se afasta, enquanto seu irmão se lamenta. Greg encontra duas coisas, um moinho que o lenhador estava usando para extrair um óleo escuro das madeiras que ele cortou, e também seu sapo, mas tem um brinde, um lobo cheio de ódio e pronto para atacar. Com o barulho do lobo, o lenhador retorna correndo para casa, só Wirt se dá conta de que não sabe onde Greg está, mas logo Greg aparece e o lobo também. O lenhador tenta afastar o animal, mas é nocauteado pelo caçula, pois na cabeça dele o plano ainda estava válido. Agora os irmãos se põem a fugir do lobo, tentam distraí-lo e Greg joga uma última bala para tirar seu foco, já que as balas foram o que o atraíram. O lobo pula e acaba caindo no moinho. A força do moinho faz com que ele bote para fora o que estava em sua barriga e sai de dentro uma tartaruga preta com um doce em cima. A surpresa era apenas um cachorro normal que ficou daquele jeito por conta da tartaruga. Não era a fera a qual o lenhador se referia. Desolado, com seu moinho todo destruído, o lenhador fala para os meninos irem embora, em direção à cidade. A reação de Wirt é botar logo a culpa no irmão, mas o lenhador o alerta. Ele é o irmão mais velho, portanto é o responsável pela ação dos dois. Reforça que eles precisam ter cuidado com a fera e ficar longe da mata. E assim os irmãos seguem sua jornada. Aqui já temos vários elementos que remetem aos contos de fada. Personagens na floresta é um tema recorrente. Além disso, temos a referência a João e Maria, com Greg marcando um caminho com balas. Marie-Louise von Franz, discípula de Jung, se aprofundou na análise dos contos de fada. Para ela, os contos são representações simbólicas do inconsciente coletivo. Não à toa no desenho a floresta é chamada de desconhecido. Nesses contos, a floresta costuma ser um símbolo do inconsciente. A perda do herói na mesma pode simbolizar um indivíduo que está tentando se encontrar. E, à medida que o desenho vai avançando, vemos que essa definitivamente é a situação de Wirt. Embora não tenhamos um era uma vez explícito, o tempo da história é indefinido, como se fosse suspenso no ar. Não precisa ser localizado. Era uma vez, basta. Animais falantes também marcam sua presença neles, inclusive boa parte das vezes, estes não surpreendem o personagem, assim como não surpreenderam Greg. Tanto a magia quanto o sobrenatural também são comuns, e nesse desenho o sobrenatural vai predominar. Temos ainda duas figuras recorrentes em contos de fada, o lenhador e o lobo. No caso do lenhador, ele aparece com o arquétipo do velho sábio, pois orienta os meninos, dá conselhos a Wirt e Greg e os instrui para que sigam o caminho e fiquem longe da fera. Além disso, ele também representa o arquétipo do cuidador, porque não só nesse episódio, mas nos que virão, está sempre preocupado com a possibilidade da fera pegar os meninos, mantendo-os assim longe dela. Quanto ao lobo,
ainda que venha a se descobrir que na verdade era um cachorro com indigestão. Isso é a história nos dizendo que os perigos que os garotos vão enfrentar estão além de uma ameaça física. Geralmente o confronto com o animal simboliza o confronto com a sombra, o lado sombra do personagem. E é esse arquétipo que a verdadeira fera vai representar, inclusive sua aparência é de uma sombra. E nossos heróis ainda irão passar por várias provações que acrescentarão em sua realização e desenvolvimento pessoal. Veja, não estou dizendo que é uma fórmula, mas há elementos de contos de fada aqui. No segundo episódio, Greg se reencontra com Beatriz e a salva, desprendendo ela de um arbusto. Por conta disso, ela fica devendo um favor, pois é o código dos pássaros azuis. De acordo com ela, ele não só aceita a pássara falante, como pergunta logo se ela realiza desejos, mas ela é bem enfática, ela não é mágica, só vai retribuir o favor. Inclusive, Beatriz é, na minha opinião, a personagem mais carismática. Ela simplesmente aceita que o rei está nu, enquanto nós, espectadores, alinhados ao Word, ainda não aceitamos que aquilo que estamos vendo realmente está acontecendo. Bem, Beatriz oferece aos meninos levá-los até Adelaide do Pasto, a boa dama da floresta, mas o Word se recusa. Não. Pássaros falantes mágicos nos levando até fadas madrinhas na misteriosa... Eu vou pra Pottsfield. Então os três seguem a caminho de Pottsfield, a cidade mais próxima. Para resumir, eles se deparam com a cidade isolada, uma seita com pessoas estranhas fantasiadas de abóbora dançando em volta de uma abóbora maior. Os habitantes de Pottsville logo percebem que eles não são de lá e não pretendem deixá-los ir embora, pois ninguém deixa Pottsfield. Então eles são condenados por invasão, perturbação da paz e destruição de propriedade. E a pena é algumas horas de trabalho braçal. Óbvio que ficam aliviados e fazem um trabalho com um sorriso até, mas enquanto eles estão cavando o buraco, um pensamento surge. E se estiverem fazendo a gente cavar nossa própria cova? Então começam a bolar um plano para se livrarem das bolas de ferro e fugir. Beatriz e Greg se livram e se mandam, mas Wirt não consegue a tempo. E enquanto pensa como vai fugir, ele se dá conta de que estava realmente cavando uma cova, mas não a sua cova, e sim a dos que já se foram. Todos os habitantes eram esqueletos que se levantavam dos túmulos e se vestiam com abóboras. Eles inclusive ficam agradecidos pelo serviço, e Wirt pode ir embora tranquilamente, mas o que ele não havia percebido é que o tempo todo estava livre da bola de ferro. Beatriz já havia destrancado. E isso, além de ser uma cena engraçada, diz muito sobre o Wirt. Ele cria prisões e problemas para si mesmo que podem facilmente ser solucionados. Se sente preso por sentimentos e emoções que, se ele se permitisse encarar, veria que a prisão é algo que construiu em sua mente. Depois de mais uma desventura, Wirt aceita e os três seguem rumo a Adelaide do Pasto. No terceiro episódio, nossos personagens se deparam com uma escola. Greg não quer nem saber, mas Wirt entra e fica para a aula. Por quê? Quer pirraçar Beatriz, porque ela disse que ele é muito influenciável e sempre obedece às ordens, então ele dobra a aposta e fica para ver a aula. Obedece até mesmo quando a professora o coloca de castigo por fazer barulho. Ainda que seja uma maneira de protestar, não deixa de ser mais uma imagem de Wirt se colocando em uma prisão na qual ele escolheu estar, até porque deu muita importância para o que Beatriz falou. Uma situação engraçada desse episódio é que a professora está sempre se lamentando por seu marido, Jimmy Brown, que sumiu sem dar notícias. Além disso, ficamos sabendo que há um gorila solto espantando a todos. Cabe dizer que nessa escola eles ensinam animais a ler e fazer conta. Todos têm um ar de melancolia, de apatia que chega e incomoda. São desenhados como se pertencessem a um pano de prato, mas tristes. Greg acaba entrando na escola para fugir do gorila e não aceita tanta apatia. Ele não entende porque as coisas simplesmente não podem ser mais alegres. Então pede para a professora tocar uma música mais animada e distribui um melado que estava ali o tempo todo, deixando a comida mais gostosa e trazendo alegria para esse momento. Os animais se contagiam e começam a tocar também. Mas o pai da professora interrompe tudo e diz que não está investindo o dinheiro dele para diversão e sim algo sério, levando os instrumentos embora. Como Greg não aceita isso, à noite ele sai escondido e descobre que o pai da professora está com dificuldades financeiras e que na verdade ele vai vender os instrumentos para conseguir manter a escola. Quando o velho acorda, não acha os instrumentos e agora? Greg fez os animais tocarem para arrecadar dinheiro. Mais uma vez, sua ludicidade encontrando uma solução que estava ali, mas o peso que colocavam sobre o problema era tanto que não enxergavam.
Para finalizar, o tal gorila reaparece e descobrimos que era o noivo da professora, que estava esse tempo todo preso em uma fantasia sem conseguir sair. Mais um exemplo de um problema que no fundo tinha uma solução simples, quase como um recado para Wirt e para nós. O sofrimento da professora e de Jimmy Brown foi causado por uma comunicação falha. Em nenhum momento Dulce e Jimmy Brown teve chance de se explicar. No quarto episódio, eles decidem parar em uma taberna para buscar informações sobre como voltar para casa. Beatriz, a contragosto, tem que ficar do lado de fora, porque pássaros não podem entrar. Na taverna, temos vários tipos definidos. Tem um marceneiro, um alfaiate, um açougueiro, uma parteira e por aí vai. E para não deixar de mencionar o mais assustador... Sou assaltante do dinheiro contado. Levar o dinheiro contado é sacanagem. Perguntam para Wirt e Greg o que eles são. Greg logo fala, estou com fome, mas Wirt não sabe explicar direito o que está fazendo ali. Até que alguém fala, você é um peregrino, e sinceramente ele fica muito feliz por ser definido por outra pessoa. A real é que o Wirt é muito inseguro e ele não se define, não por não gostar de rótulos, mas sim porque não tem confiança o suficiente. Enquanto isso, do lado de fora da taverna, em meio a uma tempestade, Beatriz ouve alguém cantarolando enquanto a madeira é cortada. Sim, o lenhador, ou como os meninos o chamam, o Senhor da Mata, está cortando madeira, mas quem cantarola não é ele, e sim a fera. Dentro da taberna, quando Wirt cita a fera, todos ali o alertam e falam que o Senhor da Mata é a própria fera. Wirt rebate e diz que ele os ajudou, mas a dona da taverna fala, quem carrega o lampião só pode ser a própria fera, o que deixa Wirt com a pulga atrás da orelha. Logo depois, ele e Greg ouvem o grito de Beatriz. Tomando a frente, Wirt rouba um cavalo e se põe a resgatá-la, e uma série de mal-entendidos faz eles pensarem que o lenhador a empurrou contra a árvore, fazendo com que ela desmaiasse. Sem escutar o velho, Wirt o confronta e chuta seu lampião, que não apaga, mas acaba ateando fogo em uma árvore que ele estava prestes a cortar. Vamos ver que sempre que o lenhador se encontra com os meninos, acontece alguma coisa que o atrapalha de cortar as árvores, como se o encontro com os meninos fizessem ele se afastar cada vez mais da fera e o que ela representa. Mas ainda assim, ele não tem ressentimento dos garotos, muito pelo contrário, se preocupa com o que pode acontecer se a fera os encontrar. As pessoas da taberna não estão de todo erradas. Embora o lenhador não seja a fera, ele está sempre acompanhado por ela. Na verdade, está sendo constantemente atentado por ela. O que ficamos sabendo? O Senhor da Mata não pode ser descuidado, porque a fera quer para si o lampião que ele carrega. Ele já teve que lutar com ela por esse lampião. Por que esse lampião é tão importante? Nele, a fera colocou a alma da filha do Senhor da Mata. Para que ela não suma, ele precisa sempre deixar a chama acesa. Aqui vemos que a afirmação da dona da taberna, embora injusta, tem fundamento. Além da fera estar sempre o rondando, como já falei, ela é a sombra. Portanto, à medida que o lenhador alimenta o lampião e, consequentemente, sua luz, a sombra também cresce. No episódio 5, nossos heróis e Fred e o cavalo estão na casa de Quincy Endicott, um empresário absurdamente rico que não está batendo muito bem da cabeça. Ele acha que os meninos são seus sobrinhos. Por que eles estão lá? O plano é roubar 2 moedas para que consigam pagar uma balsa que vai levá-los até Adelaide. Tá enganando ele? Na verdade, eu tô mesmo tentando roubar ele. O que é? Eu quero roubar. No entanto, Endicott acaba revelando que, depois de ver um quadro em um canto de sua casa que nem lembrava que existia, de tão grande que é a mansão, ele começou a ver vultos da moça do quadro. Ao mesmo tempo que estava com medo, ele estava nutrindo um sentimento pela suposta fantasma. Bem, todos desconfiam que na verdade ele matou a verdadeira dona da casa e tomou seu lugar, então está ficando paranoico por conta disso. Quer dizer, todos exceto Greg, que só quer saber de uma coisa, ver esse fantasma de perto. Então ele parte com Endicott em busca do tal quadro, o que acaba ajudando Wirt e Beatriz a ficarem sozinhos para roubar. Enquanto vasculham a sala, acabam ficando presos em um armário, e Beatriz faz um comentário que dá a entender que já foi humana, e isso faz com que os dois acabem tendo um momento de intimidade e compartilhem segredos um para o outro. O que acontece é que Beatriz era humana, mas jogou uma pedra em um pássaro azul e ela e toda a sua família foram transformados em pássaros azuis. Depois dessa informação, foi inevitável para Wirt revelar seus segredos sombrios. Ele gosta de uma garota, toca clarinete e recita poesia sozinho no quarto. Wirt, isso não é estranho.
Isso é só... Tá, a poesia é estranha. Enquanto isso, Greg incentiva Endicott a retornar à sala onde viu o quadro e encarar seus medos. Mas já sabemos que é porque ele está doido para ver um fantasma. Mais uma vez, o jeito de encarar as coisas do Greg vai ajudar a resolver uma situação, porque no final descobrem que não era um fantasma, e sim uma dama de carne e osso chamada Marguerite. O que acontece? Ela também era uma grande empresária do ramo de chás, e as mansões dela e de Endicott se expandiram tanto que acabaram se fundindo sem que eles percebessem. Assim como Endicott, Marguerite também acreditava estar vendo vultos e estava mexida com um senhor que viu em um quadro. Os dois acabam ficando juntos e, como recompensa a Greg por tê-lo ajudado a encarar seus medos, Quincy dá uma moeda a seu suposto sobrinho, e Marguerite também. Olha, a gente tem um final feliz. Temos um casal apaixonado, uma fusão de empresas, Fred conseguiu um emprego de cavalo de chá e Greg as 2 moedas necessárias para seguirem adiante. Nossos heróis seguem seu caminho, mas antes do episódio terminar, mais uma vez Wirt não presta atenção direito no irmão e Greg joga as 2 moedas em uma fonte profunda, porque ele diz que Endicott estava enganado. Ele não tem bom senso. Mas por que Greg acha isso? Que ele não merece essas moedas? Ele, que sempre foi tão inocente e movido por coisas positivas. Talvez mais à frente possamos entender esse pensamento. No momento, aqui se completa a metade da jornada dos meninos. O vento tão gentil sopra